Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série PMI-ACP. Como falei no primeiro vídeo, essas séries são pequenos trechos do curso preparatório para o exame PMI-ACP, o praticante certificado em métodos ágeis. Embora sejam apenas pequenos trechos de cada domínio, acredito que você vai tirar bastante proveito deles, expandindo seus conhecimentos em gerenciamento de projetos ágeis. São 8 vídeos referente a 7 domínios do conteúdo do exame para praticante certificado em métodos ágeis do PMI. E neste momento eu gostaria de quebrar já um paradigma. O curso completo não é apenas para quem tem os pré-requisitos para a certificação do PMI, mas pode ser usado para você que quer se equipar como praticante em métodos ágeis, expandir sua atuação no mercado e futuramente se certificar. Essa foi a minha experiência. Eu fiz um curso preparatório para o exame, me lancei em projetos ágeis e depois, quando adquiri a experiência necessária para a elegibilidade, é que me certifiquei e utilizei as horas do curso para cumprir os requisitos de horas de treinamento para a certificação. E hoje eu trago o tema Agilidade em 15 minutos. Ainda dentro do domínio 1 de princípios e mentalidades ágeis, em menos de 16 minutos eu vou te explicar o macrofluxo do Scrum, o framework mais utilizado de gerenciamento de projetos ágeis. Vamos lá? Dentre os frameworks ágeis, o primeiro que nós vamos abordar é o Scrum. Por quê? Devido ao fato dele ser o mais popular, o mais utilizado. Nesse primeiro slide eu vou mostrar para vocês o macro fluxo do Scrum, que é uma visão geral com todos os seus componentes. Nos próximos slides nós vamos ter uma visão mais específica, mais detalhada, falando dos papéis, dos eventos e dos artefatos. Começando aí com a visão do produto, que é um documento de visão descrevendo o que deve ser feito, quais são os objetivos de negócio, é gerado o backlog do produto. Wellerson, o que é o backlog do produto? É uma lista dos requisitos, das funcionalidades priorizadas pelo negócio. Com o backlog do produto em mãos, nós vamos poder realizar o primeiro evento do Scrum, que é o planejamento da sprint, o famoso Sprint Planning, que é uma reunião dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ter uma exposição do que fazer do ponto de vista de negócio, uma estimativa de complexidade desses itens de negócio, usando um sistema de pontuação que nós vamos estudar mais à frente ao longo do treinamento, e aí será feita uma seleção dos itens de negócio que caibam, né, que possam se encaixar dentro desse primeiro ciclo de desenvolvimento que vai ser realizado. Esse ciclo de desenvolvimento, né, esse curto ciclo, nós chamamos de iteração, né, numa visão global e genérica dos métodos ágeis, mas o Scrum chama especificamente de sprint. E fechando a primeira parte, nós teremos a definição da meta da sprint. Na segunda parte da reunião, nós vamos ter então a decomposição dos itens de negócio em atividades, tarefas técnicas. Por exemplo, se o item de negócio for pintar parede, nós vamos ter tarefas, né? Nós vamos ter as atividades de lixar a parede, passar massa corrida na parede para tirar irregularidades, primeira mão de tinta, segunda mão de tinta. Se estivermos falando de um produto de software, nós vamos ter o desenvolvimento da tela, implementação das consistências e validações, acesso ao banco de dados. Enfim, nesse momento deve ser feita a definição de todas as atividades, né, de todas as tarefas que são necessárias para o desenvolvimento nessa sprint de um incremento, né, de software, no incremento aí de produto que seja potencialmente utilizável. Ainda nessa segunda parte da reunião, nós vamos ter então uma estimativa em horas dessas atividades aí, dessas tarefas, que devem estar dentre 2, 4, 8 horas, no máximo excedendo aí no limite 16 horas, lembrando, né, que dentre os princípios ágeis aí, a medida de progresso é o produto funcionando.
Então tem que ser tarefas pequenas, curtas, que sejam testáveis para se garantir realmente o progresso da sprint. Com a seleção, né, dos itens priorizados que se encaixam aí dentro da capacidade da equipe para a sprint, a decomposição em tarefas e a estimativa em horas, nós temos então o backlog da sprint. Na sequência, o próximo evento que nós vamos ter é o evento chamado sprint, que é o desenvolvimento, né, a construção em si do incremento do produto que seja potencialmente utilizável. Isso ocorre num período aí de 2 a 4 semanas, né? Então seu limite máximo aí é de 30 dias, onde nós temos um acompanhamento da evolução da sprint em si através do gráfico de burn down. Esse gráfico ele mostra quanto falta para ser realizado em relação à data de conclusão da sprint. Então veja bem, ele não mostra quanto se evoluiu, qual foi o progresso, qual o percentual já realizado, mas sim o quanto falta para realizar. Esse gráfico é atualizado diariamente, assim como temos também uma reunião diária, onde a equipe compartilha o que ela fez no dia anterior, o que ela vai fazer no dia de hoje e quais são os impedimentos, quais são os empecilhos, as barreiras, as dificuldades que eles estão encontrando para fazer alguma tarefa. Logo após a conclusão da sprint, nós vamos ter um outro evento que é a revisão da sprint. Esse é um momento onde é feita uma demonstração do incremento que foi desenvolvido até este momento, ou seja, é a oportunidade para se obter o feedback da área de negócio se está não só em conformidade com os requisitos, mas se está atendendo a expectativa da área de negócio. Com a inspeção realizada aqui, se for aprovada então, nós vamos ter um incremento do produto utilizável e aqui cabe também deixar transparente o que é esse utilizável, né? Ou seja, o que significa que esse produto, essa parte do produto, esse pedaço está realmente pronto. É gerada então uma definição entre todas as áreas em relação ao que significa estar pronto. É a famosa definição de pronto. Então, a definição de pronto diz, poxa, precisa estar implementado, testado, integrado. E isso fica claro de forma transparente para todas as equipes, de tal forma que não pode acontecer aquilo, está pronto, mas só falta testar. Está pronto, mas falta integrar ainda. Então, isso está pronto, pode ser até implantado, colocado em produção, se for o caso, mas a grande questão aqui é que ele tem que ser potencialmente utilizável. Por uma questão estratégica, ele pode aguardar novas sprints, né, para que junte aí um grupo de funcionalidades para que se possa fazer então uma liberação. E fechando a sprint, nós vamos ter o último evento do Scrum, que é a retrospectiva da sprint, onde se avalia o que deu certo, o que deu errado, o que precisa ser melhorado e estabelece um plano de ação que já pode ser aplicado na próxima sprint. Recapitulando, então até esse momento nós vimos 3 artefatos oficiais do Scrum, que é o backlog do produto, né, o backlog da sprint e o incremento do produto potencialmente utilizável. E 5 eventos, que foi o planejamento da sprint, a revisão da sprint, a reunião diária e a retrospectiva. Vamos continuar agora, então, com a visão dos papéis. O primeiro aqui é o dono do produto, o Product Owner, que é o cliente, né? Que é a voz do cliente, que é alguém responsável pelo backlog do produto, pela priorização, que é alguém responsável pelo retorno de investimento, pelo desenvolvimento de valor, pelo suporte e pelos esclarecimentos de negócio. É o responsável em mostrar para as outras áreas como é que está a evolução, como é que está o valor do produto que está sendo construído, que está sendo realizado.
e pela definição de quando os lançamentos serão realizados. Na reunião de planejamento da sprint, então participa o PO, que é o dono do produto, junto com o restante da equipe, formando então o time Scrum, onde o PO ele é responsável em estar apresentando aí o que fazer, né, e a equipe em si definindo o como fazer. No desenvolvimento da sprint, nós temos aí então só o time de desenvolvimento, que tem total autonomia aí para gerar as tarefas, para selecionar, né, as tarefas que cada um vai fazer e efetivamente para dar a estimativa em horas, né, do que precisa ser feito. É um time com perfil generalista. Aqui a gente não tem a figura do especialista, aquele que só faz análise, aquele que só testa, aquele que se implementa, só desenvolve. Aqui a gente não tem a figura do desenvolvedor, que é responsável por fazer todas as atividades que sejam necessárias, né, para o desenvolvimento do incremento do produto, sem depender de nenhum outro recurso fora da equipe. O outro perfil aqui, o outro papel é o do Scrum Master. Ele é o responsável pelos processos, pelos métodos, pelas técnicas, que ele é responsável pelo Scrum sendo utilizado na organização. É ele que vai garantir que todos os eventos aconteçam, ele que vai dar todo o suporte para o dono do produto e para o time de desenvolvimento em relação ao framework. É ele que alimenta diariamente também o gráfico de burn down. É ele que é o responsável por resolver as barreiras, os impedimentos que apareceram naquela reunião diária. Ou seja, ele é o facilitador. É ele que é o responsável de fazer o coach, o mentor junto à equipe de desenvolvimento. Ele é que é responsável por fazer com que a equipe de desenvolvimento cresça, né, se desenvolva cada vez mais. Ele é o que chamamos de líder servidor. Nós vamos abordar um pouco mais esse assunto mais à frente no treinamento também. Já na revisão da sprint, nós temos a participação de todo o time Scrum novamente, onde o dono do produto convida até algumas outras pessoas de outras áreas aí, né, que tenham interesse no projeto para estar acompanhando também essa inspeção. E por fim, nós temos o time juntos ali na retrospectiva da sprint, o time de desenvolvimento e o Scrum Master, né, o dono do produto não participa dessa reunião, onde o time vai estar focado aí nas questões de melhoria do processo. Todas as imagens aí em azul claro dizem respeito aos papéis, aí em verde claro nós temos os eventos Scrum. É importante ressaltar que todo evento Scrum ele é time box. Mas, Alisson, o que significa isso? Todo evento é time box? Sim, ele tem um tempo pré-determinado, ele tem um tempo fixo que não pode ser ultrapassado. Por exemplo, na reunião de planejamento da sprint, que é formada por duas partes, ela tem um time box de 8 horas para uma sprint de 4 semanas. Então, são duas partes, primeira parte 4 horas, segunda parte 4 horas, dando um total de 8 horas aí de planejamento. A sprint em si, ela tem um tempo que tem que ser definido, né, previamente de 2, 3 ou 4 semanas, não pode passar disso também, e vai influenciar diretamente, né, na maioria dos eventos, pois eles são proporcionais em relação ao tamanho da sprint. O planejamento que a gente acabou de falar de 8 horas para uma sprint de 4 semanas, se a sprint for de 2 semanas, né, a reunião cai para 4 horas no total. Temos, por exemplo, na revisão da sprint, um tempo aí de 3 horas para uma sprint de 4 semanas. Se for de 2 semanas, cai para 1h30. Se for de 3 semanas, aí nós temos o proporcional. A retrospectiva, que é uma reunião de 4 horas, também para uma sprint de 4 semanas. Aliás, deixa eu corrigir, eu inverti aqui, né? Então, a retrospectiva da sprint é uma reunião de 3 horas para uma sprint de 4 semanas, aí de 30 dias, e a revisão da sprint é que tem 4 horas para uma sprint aí de 4 semanas. O único evento
né, que é time box e que não é em função da sprint, é a reunião diária. Então ela sempre vai ter 15 minutos, independente do tamanho da sprint. Poxa, Alisson, 15 minutos, mas isso não é pouco tempo? E se a equipe for muito grande? Aí entra um outro conceito também, né? Nós temos um tamanho máximo de equipe também, né, já pré-definido. No caso do Scrum, né, o Scrum Org, por exemplo, recomenda que você tenha uma equipe com 6 mais ou menos 3 recursos, ou seja, um mínimo de 3 recursos para que possa ter interatividade, para que possa ter produtividade, e um máximo de 9 recursos, né, de desenvolvimento, para que também não fique difícil a coordenação e a comunicação. Lembrando que essa reunião ela é bem objetiva mesmo, né, onde cada um coloca o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito naquele dia e quais são, né, os seus impedimentos, as suas barreiras. Qualquer outro assunto que for necessário será marcado, né, em outro momento, numa reunião fora da reunião diária, com as pessoas que sejam necessárias para resolver ou tratar a questão. O Alisson, eu estava pensando aqui, poxa, um sprint tem 30 dias no máximo, 4 semanas, e se algum item não ficar pronto dentro desse período, a gente vai expandir aí o tempo da sprint? Não, de forma alguma. Evento Time Box, a gente nunca aumenta ele. O que vai acontecer aqui é que aquele item de negócio ele vai voltar para o backlog do produto para ser priorizado novamente pelo dono do produto, né, em um outro momento. É óbvio que, conforme você já percebe que não vai conseguir fazer a entrega, você já avisa antecipadamente o dono do produto. Voltando aqui na questão dos 9 recursos máximos aí da equipe de desenvolvimento, isso do ponto de vista do Scrum. Quando nós falamos aí de métodos ágeis, quando nós estamos falando aí nos itens para o exame do PMI e CP, né, o tamanho máximo de equipe são de 12 pessoas e você vai entender isso melhor conforme a gente avançar nos outros frameworks. E por fim, nós temos aí as imagens em laranja claro, né, evidenciando quais são os artefatos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ainda está em tempo. Vai fazer a diferença, vai completar ainda mais a sua absorção. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, no joinha. Se achou importante, repasse para outras pessoas. Vamos expandir esse mindset. E se você estiver à procura de mais informação, navegue pelo site da canupoinformatica.com, assista nossas aulas gratuitas, tudo extremamente acessível para você. Um grande abraço e até a próxima!